A questão do orçamento, né, Helena? Se for sancionado, sem vetos, pode causar problemas fiscais. Qual que é a preocupação, você acha, aqui do mercado com essa falta de entendimento entre o governo e o legislativo? Esse orçamento eu acho que é a grande questão política desse momento e está mexendo muito com os mercados nessas últimas semanas, porque ele cortou, né, gastos, ele na verdade remanejou de gastos obrigatórios para emendas parlamentares de uma parcela considerável de recursos e como esses gastos são obrigatórios, como o próprio nome diz, eles devem acontecer. E para eles acontecerem, se for feito dessa maneira, a gente vai ter um rompimento do teto, que é um crime de responsabilidade fiscal, e aí todo o resto da história a gente já conhece. Não é nem tanto uma falta de conversa entre governo e legislativo, porque boa parte de quem apoiou e de quem votou nesse orçamento está na base aliada do governo, que está na base do Centrão. A grande questão agora é entre a equipe econômica e esse legislativo, se eles vão conseguir, se o legislativo vai aceitar que a equipe econômica faça a sanção necessária, que é o que a equipe econômica está recomendando para a presidência da República, sancionar os vetos, sancionar o orçamento mais com os vetos necessários ou não, ou se vai sancionar sem veto. Eles estão entre a cruz e a espada, porque por um lado, se você sancionar sem veto, você perde talvez um pouco do apoio do Centrão. Por outro lado, se você vetar, você vai estar contrariando o Centrão, então fica realmente um pouco entre a cruz e a espada, mas eu acho que resta pouco espaço, poucos caminhos viáveis para o governo. Eu acho que a única solução, de fato, é vetar, é sancionar com vetos, porque senão a gente vai entrar num crime de responsabilidade fiscal, a gente vai romper o teto, e tem sido o discurso de todos os membros do governo, de presidente, vice-presidente, ministro da Economia, que isso não vai acontecer. Então, me parece que a solução vai ser sancionar o texto, mas com vetos, ainda que isso cause algum desconforto político, que certamente vai causar. Uhum. Helena, inclusive ontem, né, o diretor de política monetária do Banco Central disse que a preocupação é que o choque inflacionário não se espalhe para 2022 e 2023, né? Você concorda aí com a pressão? Você acha que essa realmente é uma pressão temporária agora, em 2021? Quais cenários você acha que poderiam ser prejudiciais e levariam até a uma inflação mais alta para os próximos anos? Eu acho que pensando em 22 e 23 nesse momento, além de recuperação da atividade, que gera uma inflação de demanda, mas aí a própria política monetária consegue calibrar bem, eu acho que a grande preocupação é fiscal. Porque se a gente tem, de fato, um governo caminhando no sentido de rompimento do teto dos gastos, a gente tem um cenário em que o Banco Central não consegue controlar totalmente com política monetária, que é justamente um cenário de maior desconfiança, que vai repercutir no câmbio, que vai repercutir em remessa de investimento estrangeiro. Então, a gente tem aí, se de fato o fiscal deteriorar de vez, o que não me parece que vai acontecer nesse momento, a gente teria, sim, um cenário muito complicado para a inflação de 22 e 23 e o Banco Central precisando agir de maneira muito mais enérgica do que está agindo agora para tentar controlar. Mas eu realmente não acredito que isso vá acontecer nesse momento. Eu acho que o cenário é de sanção aí do orçamento para 2021 com os vetos necessários para a gente não ter rompimento do teto. Mas o Banco Central está fazendo a parte dele e está alertando para o que pode acontecer se essa sanção não for feita dessa maneira. Uhum. Olha só,